Histórias das mulheres que estão transformando o cenário do agronegócio brasileiro. Aqui você vai conhecer histórias, desafios e conquistas. Este programa é dedicado às mulheres, mas vocês, homens, também podem participar, apoiando e aqueles que reconhecem e valorizam a mulher e a força no agro. Será uma troca de saberes, experiências e valores. Hoje temos o privilégio de conversar com uma mulher incrível que faz a diferença no setor. Ela representa força, resiliência e inovação. E hoje vamos ouvir a sua história, os seus desafios e os conselhos para as futuras gerações. E para nós também. Ela é médica veterinária, formada na PUC-Paraná, pós-graduanda em dermatologia veterinária, pós-graduada em parapsicologia pelo Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, trabalha com clínica médica de pequenos animais e medicina veterinária preventiva, atendendo de forma domiciliar em Curitiba e região metropolitana. É escritora e participou do livro em coautoria Vozes das Mulheres no Agro. Seja muito bem-vinda, Carla Bruni. Obrigada, Gisele. Obrigada, é um privilégio estar aqui com você. E obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Inclusive, eu gostaria de agradecer até você nesse momento ao vivo para o mundo, para o Brasil. E eu me senti assim, muito lisonjeada quando você me convidou para escrever o livro. Assim, nossa, eu fiquei bem feliz mesmo. Muito obrigada. Que alegria ter você. Obrigada pelo seu sim. E um desafio estar aqui, né, Carla? Sim. Falando um pouco sobre você. Sim, Mas antes de começar a nossa entrevista, eu gosto de fazer aquela pergunta, até mesmo para os nossos ouvintes se conectar com a sua história. Quem é a Carla? Quem é essa mulher? É o pior tema de redação que um professor pode dar para aluno, né? Quem é você? E agora vem você com a mesma questão. Assim, descrever a gente mesmo é sempre uma coisa meio complicada, né? A gente olha no espelho e enxerga uma pessoa e internamente a gente é bem melhor, bem maior, né? Então, eu sou uma pessoa que adoro ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa, assim, que ama os animais, ama a natureza, eu gosto de estar sempre em contato com esse tipo de gente, quando as pessoas mais simples, as pessoas que são necessitadas, né? Então, fiz alguns trabalhos de voluntariado, né? Junto com pessoas simples, né? Então, eu gosto disso, eu gosto de... A Carla tem esse coração bondoso. Além de todas as formações, é uma mulher especial que tem esse lado de ajudar, de doar e cuidar. Eu sou muito os outros, né? Eu sou muito os outros, né? Eu até, quando fiz a formação em parapsicologia, né? A gente teve que fazer terapia junto, né? E eu percebi, foi uma das minhas percepções, assim, que os outros são muito melhores e maiores do que eu, né? E fui sempre me deixando de ladinho, né? Aí hoje o negócio já está mudando de sentido, né? Eu estou pensando mais em mim. Tá certo, perfeito. Além de médica veterinária, é parapsicóloga. Mas hoje nós vamos falar sobre essa médica veterinária. Ok. Carla, antes a gente ir profundamente, né, falar sobre a Carla, os dons da Carla, essa pessoa muito incrível. Como é que surgiu a profissão de médica veterinária? E é bem legal a gente entender esse momento da história, porque acaba sendo também uma inspiração para as pessoas que estão querendo esse caminho como médica veterinária. Então, você pode contar um pouco como foi a sua trajetória, como que você escolheu, você decidiu ser uma médica veterinária e sempre teve esse amor nos animais. Como que surgiu a veterinária na sua vida? Então, desde criança. Desde criança? Desde criança, né? E eu sempre fui ligada aos animais, né? Então, eu sempre gostei de cachorrinho, sempre gostei de cavalos, principalmente, né? Quando a gente era criança, meus pais levavam muito a gente no Jockey Club. Né? Então, a gente ia aos domingos no Jockey Club. Antigamente, tinha corrida todos os domingos. Eu não sei se hoje já voltou, mas na minha época, as corridas eram só aos domingos, né? Então, a mãe reunia todo mundo, enfiava dentro do carro e vamos pro jockey, né?
E qual que era a minha... O que eu gostava mais? Eu gostava de ir lá na grade e ficar naquela expectativa daquele cavalo passar pertinho de mim, assim, para eu poder passar a mão nele, né? Lógico que o pessoal da segurança não deixava, né? Mas essa era a minha vontade, né? Então eu olhava, assim, com uma paixão aqueles bichinhos, assim, correndo, assim, eu amava aquilo. E a minha vontade sempre foi estar em cima de um deles. E em casa, no início a gente não tinha. A gente teve, o nosso primeiro cachorrinho foi um cachorrinho chamado Dunga. Aham. E o Dunga, eu lembro, eu tinha uns 4 anos, assim, eu gostava de brincar com ele, assim, e mexer com o nariz na barriga dele. E um dia, esse sem vergonha me mordeu. Mordeu o nariz. Eu chorei muito, assim. E, por incrível que pareça, depois disso, ele sumiu. Aí, tempos depois, eu fui conversar com a minha mãe, me veio na cabeça, assim, eu já faz pouco tempo até, né? Eu falei, mãe, que fim levou o Dunga, né? Porque a mãe falou que ele fugiu, né? Aí eu não acreditei muito nisso, né? Depois que eu cresci, né? E realmente ela tinha doado o cachorro, né? Ele não fugiu coisíssima nenhuma, né? Foi porque ela ficou com medo mesmo que ele atacasse de novo, né? Mas enfim. Quando me mudei para São José, a gente demorou para ter cachorro, né? Então, aí veio a Diana, que era um... E aí, o que acontecia? Antes dela, eu pegava gravetos, eu amarrava uma cordinha, aí o meu pai, ele vendia medicamento, né? E às vezes tinha uma coisinha vermelhinha. Aí eu pegava, pintava de vermelhinho, dizendo que estava doente, o graveto, né? Enrolava um paninho e saía com ele, assim. Cara, era assim. Então, assim, veio desde criança. E a minha avó também, por parte de mãe, ela era o que se chama prática, né? Então, ela fazia vacina de gado, ela fazia vacina dos animais. A sua né? avó? A minha avó. Mas Minha avó aí, Maria. ela já... a sua avó era do agro? Não, ou não? Ela só cuidava dos Não. animais? Ela era uma veterinária prática. Então, Meu o que Deus. acontecia? Eles moravam na associação. Na associação do pessoal do agronegócio lá, né? Então, onde eles moravam era ali, né? Então, como a minha avó nunca tinha medo, essas coisas assim, ela morava lá mesmo, ela acabava vacinando, E foi bem bacana, assim. E a família dela, depois de um tempo, eu fiquei sabendo, né? Depois de crescida, que eles vieram do agro, né? Eles criavam porco, eles criavam vaca de leite, né? Tanto é que tem um parente nosso lá de Santa Catarina que foi campeão várias vezes em quantidade de leite, né? Das vacas leiteiras, né? Eles criavam Jersey. E hoje eu não sei se ainda estão criando, né? Mas a minha família sempre esteve envolvida com porcos, com criação de porcos, né? Criação de vacas, né? E por parte de pai eram cavalos. Né? Então, os tios do meu pai, não, o meu pai tinha um tio que ele criava cavalo, né? E ele e o filho, né? E aí os dois acabaram falecendo num trágico acidente, né? Carregando os cavalos, inclusive. Mas, assim, sempre teve no sangue, né? No sangue. Então, o primeiro livro de cavalos que eu ganhei foi um livro que veio dele. Então, a esposa desse tio, né? A tia do meu pai, me deu. Né? Então, foi... E foi desse jeito, né? Que iniciou, né? Então, quando surgiu a época de fazer veterinária, eu já sabia o que eu queria, né? De fazer vestibular, né? Mas... por eu ter uma afinidade com as pessoas, por eu ter um ouvido de elefante, né? Por eu conseguir... Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir. Né? E muitas pessoas precisam apenas isso. Né? Apenas que você escute. Isso. Né? Então, acabou que eu escolhi 2 cursos. Né? A medicina veterinária e a psicologia. Então, Você começou a fazer as 2 faculdades juntas? Não, eu fiz a psicologia primeiro. Eu fiz a psicologia primeiro. Aí eu fiz 2 anos e meio, mais ou menos, de psicologia. Aí entrei no cursinho para fazer vestibular de novo para medicina veterinária. Porque na psicologia eu dei de cara comigo. Entendi.
E aí você não quis encarar na hora? Eu tive que olhar no espelho. Quando eu tive que olhar no espelho, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu vou ter que mudar de rumo. Aí eu mudei. Aí voltei para aquilo que eu sempre gostei, que foi a medicina veterinária. Uhum. E dentro da medicina veterinária, a minha ideia era trabalhar com os cavalos, né? Eu nunca pensei em trabalhar com cachorro. E quando você entrou na faculdade já com a ideia que você ia trabalhar com cavalos. Com cavalos. E aí vocês continuavam indo frequentar o Jockey Club? Então, né, aí nessa época daí o Jockey Club já não tinha mais as corridas aos domingos, né? Eles eram durante a semana. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a praticar hipismo. Ah, entendi. E quando eu estudei, antes de entrar na faculdade? Já no primeiro ano de faculdade eu já me matriculei. Eu me matriculei na hípica, que eu trabalhava, eu era bancária. Lá em Joinville, quando eu estudei psicologia em Joinville. Você estudou em Joinville, daí você trabalhava no banco Trabalhava e depois no banco. você entrou fez vestibular para medicina veterinária. Exatamente. E aí, nisso aí eu falei, não, vou fazer minha matrícula. Aí fiz minha matrícula e comecei a fazer o que eu amava e amo até hoje. Né, que é tá junto, tá perto do cavalo, montar. Às vezes eu faltava aulas, 2 últimas aulas, para treinar uma eguinha que era ruim demais. Aí o meu professor falava assim, cara, você é a única pessoa que consegue montar ela, você não consegue vir amanhã de manhã a tal horário. Eu falei, eu dou um jeito. Tô aqui. Tô aqui já. Então você gaseava a aula matar a aula pra ir lá domar a eguinha. A eguinha. Que legal, Carla. E era muito divertido fazer isso, assim. Só que, lógico, nunca me prejudicou na escola de veterinária, né? Aí eu comecei a ir atrás de estágios para trabalhar com cavalo, né? Porque além de montar, eu queria, como é que se diz, trabalhar com eles, você já né? queria fazer estágio para saber mais sobre os animais, como cuidar, o manejo, exatamente, e todos os cuidados que eles precisam. E no banco tinha um senhor que ele tinha um senhor que ele era veterinário, e ele era veterinário de um Aras, que era lá de São José dos Pinhais, né? Onde eu fazia faculdade. Aí ele pegou e falou para mim assim, você não quer fazer estágio? Daqui em julho a gente vai ter as éguas lá, elas vão estar para parir, a gente vai ter começa a estação de monta, né? A gente trabalha, na época podia trabalhar com inseminação artificial, né? Aí fomos. Aí eu peguei, falei assim, puta, eu tava no banco, né? Aí coincidiu do Meridional ser que era o banco que eu trabalhava, ele foi comprado pelo Santander e o Bilbao Vizcaya. Aí o que aconteceu? Me botaram no PDV, porque eu não estudava economia, não estudava administração, comércio exterior, eu estudava veterinária. Então o que eu tava fazendo no banco, né? Aí o meu gerente chegou para mim e falou assim, eu te dou 2 opções, ou você estuda, né, ou você trabalha, porque você chega atrasada todo dia. Porque eu tinha que entrar no banco, pense, né, eu tinha que entrar no banco meio-dia. Eu saía da aula às 13 horas. Às 13 horas. Você chegava só 1 hora atrasada. Só 1 hora. Só que lógico que essa 1 hora eu não chegava atrasada, né? Porque eu saía antes da faculdade, porque eu invertia os horários com os colegas meus. Então eu conseguia sair. Aí ele pegou e me fez essa proposta, né? Ele falou assim, não tem o que eu escolher. Então o banco foi uma ponte para você conhecer essa pessoa que te indicou pro Aras. Então nada é por acaso. Nada é por acaso. Exatamente, né? E fora que me propiciou a estar mais perto dos cavalos por conta do hipismo, né? Sim. Então aí eu fui trabalhar com ele, né? E nesse Aras eu trabalhava com a área de reprodução animal. Então, o melhoramento genético, a gente fazia melhoramento genético. Na época, a gente trabalha com brasileiro de hipismo, né? O brasileiro de hipismo ainda tinha o livro aberto. O que é o livro aberto? O livro aberto é quando você ainda pode... você ainda está produzindo a raça que você quer. Então, você traz raças do tamanho do cavalo que você quer, com as características que você quer, e você vai cruzando um cavalo um com o outro até você chegar num padrão.
que interessante. Eles fazem isso durante 10 anos. Depois de 10 anos, esse livro é fechado. Aí você só pode cruzar brasileiro de hipismo com brasileiro de hipismo. Então, hoje, é só BH com BH. E o que é BH? Brasileiro de hipismo. É a sigla, tá. É a sigla, né? Então, só BH com BH, né? Antigamente, a gente usava outros cachorros, até por sangue inglês, inclusive. Os Cavalos, cachorros, cavalos. Ou até por sangue inglês. Né? E para poder fazer a produção das raças, né? Então, eu acompanhei isso aí também, né? Eu pude acompanhar esse livro aberto, pude acompanhar como que era feito essa questão assim de melhoramento genético, de melhoramento da raça, né? O que determinado cavalo vai imprimir no filhote, né? No potro, né? Então isso aí foi uma coisa muito legal que eu aprendi, né? Fora a parte clínica, a gente como eram aras, né? Então volta e meia dava algum BO e a gente tinha que acudir os bichinhos, né? Entendi. Aprendi inseminação artificial, aprendi ultrassonografia, né? Sou parteira de 11 potros. Uau, cara. Né, na época. E qual que foi? E toda essa tua experiência com cavalo foi enquanto você estava fazendo faculdade, no primeiro ano ali ainda, isso? No primeiro ano. No segundo, desculpa. E como é que foi esse desafio de estar estudando e também fazendo estágio num lugar que aconteceu muitas coisas? Sim. Né? Como é que você levou tudo isso? Como você deu conta? Na época, o que aconteceu? A estação de monta era em julho, né? Então, eu morei no Aras durante o mês de julho, né? Eu não vinha para casa final de semana, né? Isso não era problema para você? Isso não era problema, né? Então, meu pai me buscava, meu irmão me buscava, alguém sempre me buscava e me levava, né? Ou então eu ia de ônibus mesmo, né? Era um perrengue, mas eu ia. Aí, quando as aulas voltavam, né, em julho, eu fazia o contrário. Eu ficava no Aras no final de semana e durante a semana eu vinha eu vinha para casa, né? Então a gente fez essa alteração aí. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 trabalhando desse jeito. Aí eu comecei a fazer estágio num outro Aras que não era no outro Aras que também era de reprodução, mas era mais assim, eles treinavam o cavalo. Então, acredito que você gostava mais ainda, né? E não era mais brasileiro de hipismo, era puro sangue inglês. Então, o PSI ele é usado para fazer a corrida. Né? Então, eu pude acompanhar como que era o treinamento, como que era o manejo de treinamento, o manejo de alimentação deles. O manejo de reprodução é uma coisa, o manejo para treinamento é outro completamente diferente. Né? Então, fui para ter essa noção e para cuidar também da parte clínica desses cavalos. Né? Aí, quando eu fui para esse Aras, foi a convite de um professor meu, né? Esse professor de equinocultura. Então, o que acontecia? Eu trabalhava com eles e aí volta e meia eu ia para o Jockey Club, né? Levava sangue deles, né? Colhia sangue para testar para anemia infecciosa equina, que é uma doença viral, né? Essa doença viral ela é transmissível através de mosquito e através de monta, através de fomites, né? Que são, por exemplo, uma cirurgia, você usa uma seringa, como era costume antigamente, né? Usar a mesma seringa e a mesma agulha para outro bicho, né? Então, era transmitido desse jeito, né? Aí, lógico que no Aras não era assim, né? Não se usava, né? Sim. Mas... antigamente, assim, era muito antigamente, antes. era uma coisa para todo mundo, né? Sim. E é uma doença que se espalha, assim, aí o que acontece? Dá uma febre muito forte no cavalo, né? E ele pode vir a morrer, né? Então, como ela é transmissível de forma muito rápida, ela é uma doença de controle e notificação obrigatória. E o que acontecia quando era positivo, a gente tinha que sacrificar. Não tem o que fazer. Né? Então, eu colhia o sangue desses cavalos, levava para o laboratório que ficava dentro do Jockey Club, no paddock, e testava. E aí, eu comecei a gostar daquilo ali. Aí, o que aconteceu? O veterinário falou assim para mim, assim, olha, que tal você fazer o estágio
no paddock. Aí eu fui fazer estágio no paddock. Então Aí era pesquisa. Aí era pesquisa, né? Então, Uhum. esse meu professor, ele na época, ele estava fazendo doutorado. E ele testava, ele colhia material das narinas, né? Das narinas dos cavalos, para saber qual que era as bactérias, etc., que causavam problemas respiratórios neles, né? Principalmente nos puro-sangue ingleses, né? Então, às vezes eu fazia a leitura dessas lâminas, eu fazia hemograma, ajudava as meninas lá, as duas doutoras lá a fazer os exames, né? E foi lá que eu entrei em contato com a parte laboratorial. Mas aí, nesse período, você já não praticava mais hipismo? Ou você Não. praticava? Você continuava? Fazia tudo junto. E como é que você conseguia colocar... Como que era seus horários? Como é que você dava um jeito? Pelo jeito que você fala, dá pra ver o amor que você tem pelos animais, principalmente pelos cavalos. E pra você não tinha tempo ruim, né? Não, Porque você fazia pesquisa, fazia faculdade, treinava e tava cuidando dos cavalos. Uhum. E como que você encaixava? Qual que era o horário do seu treinamento? Não, assim, de manhã eu ia pra faculdade, né? Então eu terminava 1h da tarde, daí era 2 ou 3 vezes por semana eu ia pro estágio daí, né? Eu ia pro estágio daí, e 2 dias na semana eu montava, né? Então a hípica acabou ficando muito caro para mim, eu procurei outro áreas, né? Eu fui pro Três Lagos, lá onde você montou também. Eu fiz algumas... Você fez algumas aulas também, algumas né? aulas, Então, sim, maravilhoso. eu fui para lá. Uhum. Eu fui para lá e de lá o professor que dava aula lá, ele acabou indo para outro lugar, né? E eu fui atrás dele, enfim, porque com ele eu conseguia, como é que se diz assim, eu confiava mais em mim quando estava com ele. Né? Então, assim, ele me deixava muito mais à vontade, assim, não, eu posso, eu sei que eu consigo, e eu ia. E ele era uma inspiração para você, né? Ele era, E uma pessoa que motiva, isso é muito importante, né, Carla? A gente estar perto de pessoas que nos motivam e nos incentivam a continuar. Caiu, levanta e faz de novo. Sim. Né? Maravilhoso. Por falar em cair, né? Foi por conta de uma queda que eu acabei parando, né? Então eu caí, a gente fala que o cavalo refugou, né? O cavalo ia saltar o obstáculo, ele virou de lado, ele parou e eu você fazia obstáculo, não era era tambor. Hipismo mesmo, não fazia tambor. Não tinha nada a ver. Hipismo é uma coisa e tambor é outra. Completamente diferente o cavalo, inclusive. Entendi. Então, a hora que ele foi, que era pra saltar, ele não saltou ele e não você, saltou, você eu foi. saltei. Saltou sozinha. Eu fui muito mais experiente do que ele. Eu falei assim, não, você não quer ir, eu vou. Mas me dei mal, né? Dei com as costas no chão. Aí depois eu peguei ele, me montei nele de novo, fiz ele saltar pra ele não ficar com medo, porque ele é um cavalo de escola, né? Entendi. E se qualquer outra criança subisse em cima desse cavalo pra tentar saltar e ele chegasse naquele obstáculo e refugasse, né? Ela podia cair e se machucar muito mais do que eu. Mas isso... Né? Então você tem que pegar o cavalo e fazer ele montar e dizer que aquilo lá não, isso aqui você tem que pular. Porque isso pode também causar um trauma no animal? Sim. Uau, e a gente acha que é só no ser humano que vai ter um trauma. Não. Então, você pegou o cavalo, fez novamente para quê? Para que ali não instalasse um trauma nele, quando chegasse naquele obstáculo, ele não iria saltar. Exatamente. Uau, que incrível. Exatamente. E você não ficou com medo, Carla? Com certeza. E como que foi encarar esse medo? Porque você levou o tombo, você já sabia como é que era, e quando a gente já sabe, muitas vezes a gente fica desenhando aquele tombo, a gente fica desenhando aquela coisa ruim, fala, vai acontecer de novo, e acontece. Sim. E como é que você se desafiou e transmitiu uma segurança para o cavalo? Porque o cavalo, a gente tem essa conexão, e ele sente, ele sabe que pode confiar em você e deixar montar, né? Exatamente. Então, como é que você teve essa coragem? De onde você tirou essa coragem e essa força para enfrentar? Porque não era só o seu desafio, era o desafio do cavalo também. Era o desafio do cavalo também, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu montei nele, dei umas voltas em galope, e coloquei ele de frente pro obstáculo, engoli meu medo. Certo. Engoli meu medo, me travei em cima dele e fui.
E fui, toquei ele foi. Aham. Aí eu fiz de novo pro outro lado, fiz de novo pro mesmo lado, fiz de novo pro outro lado, e fui fazendo um X Uhum. até ele perder, até ele ir quase sozinho, assim, né? Então ele Uhum. sabia que a hora que estivesse dentro daquele obstáculo, ele tinha que saltar. E, Então, olhando para essa situação aí que ele refugou, o que você fala sobre isso? Era um cavalo que era treinado. sim. Como é que ele sabia que ele tinha que fazer? Como é que acontece de dar um refugo ali? Falando, não vou saltar. É um emocional do animal? A gente pode considerar isso também É ou que não? assim, muitos não querem. Ah, eles não querem. Muitos não tipo, querem. tô cansado agora. Não, muitos não querem, né? Entendi. Só que como é cavalo de escola, ele sabe quando a pessoa como é que se diz assim, tá junto com ele e quando não tá, Ah, né? entendi. Então, eu demorei para entender isso aí, sabe? Porque o cavalo e pessoa é uma equipe, tem que ser uma coisa só, é uma conexão, né? Então, a culpa foi minha dele ter refugado. Fui eu que não coloquei ele certinho de frente pro obstáculo. Eu posso até ter colocado, mas fui eu que não soube tocar, fui eu que não soube Dominar ele. conduzir ele e dar como é que se diz Uma assim? voz de comando? Não uma voz de comando, mas deixar ele tranquilo para poder saltar. Entendi. Porque existe uma certa quantidade de galopes que você dá para chegar no obstáculo, dependendo e você tem que fazer uma elipse, né? Daí, às vezes, você chega muito antes e já toca o cavalo e não vai, ele vai refugar. Às vezes, falta um galope, né? Então, ele precisa estar seguro Uhum. para ele poder saltar. E provavelmente ele não se sentiu, né? Então, e aí, em vez de eu ficar em cima dele, para você ter uma ideia do como que é isso, por eu já ter caído, eu já não estava bem em cima dele. Porque se eu tivesse, eu teria refugado junto com ele, entendeu? Entendi. Eu teria ficado em cima do cavalo. Mas não, eu estava solta, livre, leve e solta. Entendi. E aí Entendeu? você foi. E aí eu fui. É lógico, era a única coisa que tinha pra acontecer. É eu voar por cima do obstáculo. Mas você teve algum trauma, alguma lesão? Não. Foi só um tombo e tudo certo? Ficou toda dolorida ou isso te ocasionou algum problema na físico? região eu tenho uma hérnia. Tem uma herniazinha, né? Então, Entendi. e fez um calombo gigante, assim, né? Que criou uma cicatriz. Né? E isso dói, né? Quando fica muito tempo em cima de um cavalo, ou quando caminha demais, né? Quando correr, eu não sei mais o que é correr, porque dói tudo daí. Né? Mas, assim, eu sigo em frente, né? A minha vontade é montar em cima deles de novo e sair pulando, como eu fazia. Mas eu já tentei fazer isso assim e é meio complicadinho. Quando ele começa a correr, já me volta na memória. Agora é eu que tenho que acabar com o meu trauma. Tá certo. Mas foi uma época assim bem bacana, bem legal mesmo. E que eu sinto muito, mas muita saudade mesmo. Então, eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes, em algum momento da nossa trajetória, não sei se aconteceu com você, faz aquela pergunta, será que eu escolhi a profissão certa? Pois é. Algum momento passou isso na sua cabeça, naquele momento do tombo, até mesmo durante a faculdade, será que eu estou fazendo o curso certo? O que eu estou fazendo? Será que essa é a minha área? Aconteceu isso com você, Carla? Aconteceu, sim. Aconteceu. Então não é só comigo, acontece acredito que com a grande maioria, né? Sim. Principalmente quando as coisas não estão dando certo como a gente verdade. quer que dê certo. E quando a gente olha para isso, tem que ter um outro olhar, porque os desafios, talvez as dificuldades na nossa trajetória, faz com que a gente seja moldado para que depois a gente reconheça as nossas vitórias. Exatamente. Né? Então eu te pergunto, qual que é foi o maior desafio nesse momento quando você estava com os cavalos na faculdade, nessa trajetória do teu início? Então, foi uma coisa bastante... Como é que eu vou te falar, assim? Eu acabei... Esse tombo acabou me desmotivando a continuar pensando em trabalhar com eles, sabe? Porque aí eu não sei, assim, te explicar o que foi que aconteceu internamente comigo, assim, né? Mas é como se aquele tombo tivesse me jogado para fora do que eu gostaria. Então eu comecei a focar em outra coisa.
Eu comecei a focar naquilo que me deixava mais feliz. Então, o único animal que eu queria trabalhar era o cavalo. Aí, o que eu fiz? Fui para pesquisa. Mas você não se Aham. afastou Não deles. me afastei deles, não me Uhum. afastei deles, porque indiretamente eu estava trabalhando com eles, né? Sim. Então, saindo depois de fazer toda essa trajetória com os cavalos, né, no Aras, né, eu fui fazer um estágio na Associação de Gado de Leite, da raça Você holandesa. foi para os grandes animais, Dos né? grandes animais, né? Eu fui fazer um estágio nessa associação, né? Foi uma amiga, tá? Inclusive, hoje é aniversário dela. Carol, feliz aniversário. Oh, Carol, feliz aniversário. Muita saúde, muita paz e prosperidade em todas as áreas. Amém pra Carol. Feliz aniversário. Ela mora lá em Jabuticabal, é professora hoje. Né? Então, assim, o que a gente foi fazer estágio daí na associação. Uhum. E nesse estágio da associação de gado leiteiro, a gente trabalhava com máquinas que vieram do Canadá, que faziam a contagem de células somáticas do leite, né? Essa contagem de células somáticas é importante porque quando essas células somáticas, que são as células da pele internamente, interna, assim, quando elas começam a sair é porque tem infecção. Então, ele é um marcador. Ele é um marcador de leite bom e leite ruim. Então, leite bom é aquele que não tem uma certa quantidade, que é o normal, né? Por causa do atrito do leite na hora que está saindo. Uhum. E tem aqueles que a quantidade está exagerada. Por quê? Porque as bactérias estão lá comendo, né? Então, acaba que vem mais, né? Então, esses leites, eles vão pro HT. Entendeu? E hoje em dia, quase todos vão pro HT, né? Mas, assim... mas é por mais um pouco na pesquisa. Aí foi onde a gente... Aí essa máquina fazia também... ela verificava proteína, verificava gordura, né? Então, era uma máquina de análise de leite, assim, fantástica, maravilhosa, né? Aí, essas máquinas vieram para o Brasil. Então, a gente acompanhou o início disso aí, né? Uhum. Aí, depois disso, veio o simpósio. Daí, como a gente estava lá dentro, né? Aí, a gente acompanhou o projeto do primeiro simpósio internacional de qualidade de leite. Uau, né? cara. E Então você já começou a história lá no início, no pezinho. primeiro. Pioneira, e fazendo parte da história. E aí lá dentro, isso na faculdade ainda, né? Uhum. Aí lá dentro dentro desse simpósio foi onde foi feito todo como é que eu vou te explicar assim, todo o trâmite assim para poder melhorar a qualidade de leite no Brasil inteiro. Né? Através desse simpósio. Uau. Então, foi feito comissões, né, do Brasil, né, para poder atuar na qualidade do leite brasileiro. Que incrível, do leite aqui, né? Então, foi uma coisa bastante importante. E lá, nesse simpósio, tanto eu quanto a Carol, a gente conseguiu um estágio na Embrapa Gado de Leite, para acompanhar a produção de leite, como ela é feita a produção de leite, como é feito o cuidado no manejo dessas vacas para melhorar a produção do leite. A gente fez parte de um projeto deles lá eles coletavam o leite e viam as bactérias que estavam dentro do leite, né? E faziam a mínima quantidade de antibiótico que poderia encerrar aquela infecção, né? Então, hoje em dia, o que a gente faz, né? A gente, tô com uma infecção, eu vou lá, tomo um antibiótico, eu vou dar lá um antibiótico. E lá, a pesquisa qual que era? Eles estavam vendo qual que era a mínima quantidade para aquele tipo de bactéria. Por exemplo, Staphylococcus aureus, vamos supor aqui, né? Então, usava-se lá a penicilina, gentamicina, neomicina, vários tipos de antibióticos.
E aí e fazia esse teste, né, para saber qual que era o mínimo que poderia matar essas bactérias aqui. E aí, a partir disso, desenvolver daí um produto que minimamente, sem você poder, porque assim, o que acontece? Quando você vai comer uma carne, essa carne, ela é totalmente rastreada hoje, né? Então, Certo. eles sabem o que você deu para esse gado se um dia ele ficou doente, Entendi. né? E para ele ir para abate, tem um tempo. Se ele está tomando antibiótico, tem um Certo. tempo, né? Um período de carência. Um período de carência, né? Então, por exemplo, ele está tomando antibiótico hoje, tem que esperar lá uma quantidade de dias para ele poder ir para abate. Né? Certo. Então, essa era a ideia. Para que não fique um resíduo Para que não desse fique medicamento. resíduo desse medicamento, que pode fazer mal pra gente ou criar resistência nas bactérias que são nossas. Sim. Entendeu? Uhum. E aí, era para isso que era feito esse trabalho. Certo. Né? Para que fosse descoberto e diminuísse esse prazo de carência. De repente, tudo isso né? aconteceu nesse primeiro simpósio. Aí desse simpósio a gente foi para a Embrapa fazer esse trabalho, né? Tá. Depois do simpósio, daí foi com essa ideia de diminuir as doses. Depois desse simpósio, daí a gente foi fazer o estágio na Embrapa e lá eles estavam trabalhando com isso, né? Entendi. Não foi definido lá no simpósio, né? Mas foram estágios assim que para mim, como é que eu vou te dizer assim, eu acompanhei o nascimento das coisas, né? O nascimento das coisas e foi muito bom, né? E foi uma coisa assim bem bacana, né? E aí depois disso aí eu veio aqueles anos assim que você tem que se dedicar mais à faculdade, né? Sim. Daí eu acabei assim dando um stop nos estágios. Mas certo. as disciplinas que eu mais gostava, nenhuma delas tinha relação com cachorro, com gato. Então, certo. quando eu tinha cirurgia, eu fugia. E quando você saiu da faculdade, porque assim, geralmente a gente sai e já acha que vai trabalhar em grandes empresas, multinacional, e com aquela expectativa. É uma transição do Sim. estudo pro profissional, exatamente. Pro profissional para você E começar isso a acontece remunerar. já lá no estágio obrigatório, né? Sim. Então, o estágio obrigatório eu consegui fazer no Tecpar. Então, no Instituto de Pesquisa também. Né? Instituto de Carla Pesquisa sempre do na Paraná, pesquisa. sempre A pesquisa não foge de você, né, Carla? Não. Aí, o que aconteceu? Eu consegui entrar no Tecpar, fazer o estágio. Eu trabalhava com produção de kits, né? Kits de leucose enzótica bovina. Então, a leucose produzia... O que é esse kit? Esse kit era um kit de diagnóstico. Não era um kit de diagnóstico, né? Tá. Então, a gente diagnosticava essa doença nas vacas leiteiras, principalmente. E aí, quem fazia isso era o Tecpar. Era o Tecpar. O Tecpar produzia... na verdade, o Tecpar não produzia ainda o kit. Ele estava em desenvolvimento. Então, eu ajudei na pesquisa de desenvolvimento, né? Quem estava à frente era uma professora minha, a Thaís Dietrich, e o próprio Tecpar, né? O departamento de antígenos. E lá a gente desenvolveu esse kit, né? Então, enquanto a minha professora fazia o doutorado dela nessa, né, para tentar fazer ele através de anticorpos via biologia molecular, eu fazia. E o que eu fazia? Eu digo assim, de criar no sentido assim, de produzir células, né? Certo. Eu produzia células para poder fazer a inserção do vírus, né? Então, eu fazia ela em garrafas, né? Em garrafas. E consegui fazer elas se reproduzirem em garrafas, né? Porque no início a gente fazia em garrafas pequenininhas, né? Em garrafas quadradinhas, a gente deixava dentro de uma estufa, né? Só que como tinha que ser um negócio grande, a gente tinha que produzir em garrafa mesmo, né? Então, tinha máquinas que tinha 20 garrafas, assim, e que as células iam se reproduzindo ali dentro. A gente colocava meio de cultivo ali e elas iam se reproduzindo. E depois eu tinha que inserir o vírus. Quando a garrafa estava fechada com uma película de célula interna, eu tinha que inserir o vírus. E esse vírus daí, ele entrava dentro das células, ele se reproduzia ali e a gente tinha mais vírus.
Aí eu inativava esse vírus. Certo. Inativava esse vírus, e inativando esse vírus, a gente injetava esse vírus inativo em ovelhas. E ali a gente tinha o anticorpo o antivírus da leucose. Nossa, que interessante. E fazia o kit de diagnóstico. Por que era importante fazer esse kit da leucose bovina? Porque a leucose ela faz com que os linfonodos eles fiquem infartados, né? Então a gente tem linfonodos esses que a gente chama de ínguas, né? Então todos eles infartam, isso diminui a qualidade do leite. Entendi. Então se eles tivessem nível dessa doença, a gente teria um leite de melhor qualidade, né? Então todo esse kit, toda essa pesquisa era para cada vez mais melhorar a qualidade do leite. Exatamente. Que incrível. Exatamente, né? Melhorar a qualidade do leite, a qualidade até do plantel, né? Até do plantel, né? Então a gente conseguia, essa era a ideia, né? Diagnosticar e ir eliminando do plantel aquelas que tivessem bastante doente, né? Então ele causava, às vezes, até linfossarcoma, né? Sarcomas grandes, assim. Às vezes as acas apareciam com exoftalmia, né? Então o olho vinha para fora. De deformar. Porque ficava lá dentro, né? Os linfonodos internos lá. Então acabava tendo vários prejuízos, né? E as pessoas não... Os produtores rurais não tinham desconhecimento, né? Disso aí, né? E aí a gente trouxe. Então, eu ajudei a colocar no mercado esse kit, né? Que incrível. Como é maravilhoso a pesquisa, o estudo e ter profissionais que estão totalmente dedicados a esse, né? A cuidar desses animais, a trazer a qualidade do leite e trazer essa inovação, né? Desenvolvimento. É maravilhoso. É muito incrível saber da sua história e saber que você fez parte desse início, né? Viu nascer todo esse estudo, esse cuidado. Porque reflete para o nosso consumo. Não, é para nós mesmos, né? E aí, dentro do Tecpar, eu tive a oportunidade, daí eu saí terminei o estágio, né? E aí fiquei mais 5, 6 anos lá no Tecpar. Com pesquisa da leucose também, né? Da leucose. Daí eu trabalhei um pouco com brucelose canina, né? E fiz algumas palestras, né? Algumas palestras, uma até no Congresso de Buiatria, né? Era uma palestra isso do que eu queria Tecpar. saber. O que é buiatria? Buiatria é produção de boi. Simples assim. Mas é um nome muito diferente. E é comum usar esse nome? Buiatria. Buiatria. E você também fez parte desse congresso brasileiro de buiatria. Um congresso brasileiro de buiatria. Mas foi meio que num susto, assim, né? Porque eu preparei totalmente a palestra, né? Para o gerente lá do Departamento de Antígenos fazer. Eu fiz tudo certinho, tudo bonitinho. Era com o que eu trabalhava, então ficou facinho para mim, né? E a gente tinha... 20 minutos entre uma palestra e outra. Certo. Porque era palestra de distribuidor, dessas coisas assim, né? E como a gente o Tecpar estava patrocinando, aí a gente entrou, né? E eu tinha 20 minutos, né? Daí ele falou para mim assim, você vai comigo? Eu falei assim, vou. Aí, afinal de contas, é o trabalho que você está ajudando a Thaís, né? Eu falei assim, não, beleza, né? Daí eu fui. Sentei do ladinho dele. Aí, quando anunciaram, o rapaz anunciou meu nome. Aí eu olhei pro Jorge, assim, né? Pro gerente, né? Falei assim, o que é isso? Eu falei, não, você sabe melhor. Vai lá, você preparou uma palestra para outra pessoa. Para ele. E aí chegou lá, surpresa. Você palestrou. Uau, Carla, que oportunidade, né? Não... Vou te contar. Mas você estava preparada, porque você tinha feito. Só que emocionalmente você não estava. Foi uma coisa muito fácil, então eu deslanchei rapidinho. Só que eu sou uma pessoa assim que... Aí, quando tô nervosa, eu falo. Entendeu? Em 15 minutos eu terminei. Carla, mas talvez ele não te avisou antes para que você não ficasse nesse processo de sofrimento. Sofrimento, exatamente. Não, depois ele me contou, né? Mas olha que oportunidade. E você estava muito tranquila, chegou tranquila, sentou e estava aguardando o palestrante subir e fazer a sua palestra. E quando você, talvez uns
2 minutos ou 1 minuto antes da palestra, você foi anunciada. Anunciada, assim, né? Talvez quando ele fosse discorrer sobre o assunto, né? Talvez ele esbarrasse em alguma coisa que ele não soubesse, sabe? Certo. Né? E aí ele, tipo, ela vai ficar me chamando a atenção. E quantas pessoas, mais ou menos, tinha nesse congresso? Ai, não sei, o congresso de pediatria foi bem grande, assim, sabe? Mas não foi não tinha muita gente. Não tinha nessas palestras, né? Porque era de doenças infecciosas, né? Entendi. Então quase ninguém vai, né? Mas assim, eu lembro que devia, sei lá, talvez umas 200, 300 Nossa, pessoas. você acha que é pouco? 200 pessoas? Mas no meio de um salão enorme. E fugindo um pouco, Carla, porque a grande maioria das pessoas é falar em público, né? É maior que o medo da morte falar em público. E como é que foi essa sua experiência? Porque quando a gente encara um desafio, que parece que é o nosso fim, Sim. tudo fica muito mais fácil na nossa vida. E como é que foi encarar esse desafio diante de mais ou menos 200 pessoas que não era você que era palestrante e de repente você virou palestrante? Não. Por incrível que pareça, assim, eu dei conta de um jeito assim que depois até eu me espantei. Mas quando eu sentei de novo, eu tava assim, ó, tremendo. Eu tava igual uma vara verde. Eu falei pra você, eu vou tomar uma água, já volto. Aí, tipo assim, quando você tá lá na frente, é que eu acho que é o costume de cantar, sabe? Ah, você já cantou também, né? Porque eu cantei no Guaíra, né? Eu cantei na Igreja Batista lotada, né? Que era a primeira Igreja Batista lá, né? Então, eu nunca tive dificuldade com palco, né? Sempre, na verdade, eu até gosto, sabe? Até gosto, né? Né? Se tivesse outras oportunidades, ajudaria. Sim. Né? Mas eu gosto. A minha dificuldade, às vezes, é em encontrar a palavra certa para dizer o que eu tô pensando. Né? Essa é a minha dificuldade, né? Mas, assim, por exemplo, assim, os trabalhos da faculdade, trabalho de escola, você acha que a minha equipe me ajudava? Não, esses são, eu acho que, onde é pra gente ser treinada é onde a gente cria os nossos maiores bloqueios, né? Porque você tá lá na frente, você vê aquele povo que... Porque quando a gente tá lá na frente, eles estão... a gente está sendo julgado pelos nossos colegas de sala, né? E aí o que vem... Primeira coisa é o julgamento de quem está assistindo uma palestra. E aí a gente tem que aprender a separar que quando você está na faculdade é uma coisa e quando você está profissionalmente é outra. É completamente diferente. Né? Dentro da sala ali vai ter gente que tá nem aí para aquilo que você tá falando. Sim. Vai ter gente que vai estar super tão empolgada que vai te fazer pergunta. E vai ter aquelas pessoas assim que estão ali só para ouvir novidades, só para ficar por dentro daquilo que está acontecendo, né? Mas se ela tá lá é porque ela tem interesse. Sim, com certeza. E o Pode que ser o mínimo, mas tem. E o que eu acho muito legal das palestras é que quando a gente tem esse desafio de estar lá na frente falando, a gente sabe o que a gente estudou, o que a gente fez e vai falar. E a pessoa que está assistindo, ela está lá para saber o que você tem para falar. Ela não está lá para te julgar. Não é? Então, quando você tem esse olhar diferente, tudo muda. E deixa de ser um desafio, um medo, não é? Sim, mas foi punk, eu queria socar ele. E como é que você migrou dos grandes animais para os pequenos? Então, aí o que aconteceu? O Tecpar, ele é uma empresa mista, né? Então, ela é metade do Estado e metade particular, né? Então, é assim que ela é mantida. É uma economia mista. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram concurso público. Ah, tá. Daí já foi feito já concurso públicos. Foi feito concurso público, né? E nesse concurso público eu passei, fiquei em segundo lugar, né? E a pessoa assumiu o meu lugar. Então, ponto, acabou o Tecpar para mim. Porque eu era bolsista, eu tinha a bolsa do CNPq, aí a bolsa do CNPq... Ainda. Não tava. Já Mas depois que saiu bolsa da faculdade de graduado. Bolsa entendi. de graduado, como se fosse Sabe aquelas bolsas que você ganha quando você faz pesquisa ainda em mestrado, essas coisas? Sim. Então, a bolsa que eu ganhava, ela estava incluída na pesquisa da leucose bovina. Incluída nessa pesquisa, né? Então, tinha uma determinada quantia de dinheiro para você pagar os seus auxiliares. Certo. Então, é profissional. Então, é bolsa de graduado. Né? FINEP e CNPq fazem isso. Entendi. Então, eu trabalhei com bolsa. Né? E aí, quando veio o Tecpar,
quando saiu do Tecpar, logo em seguida eu me casei. Logo em seguida eu me casei. E aí, quando eu me casei e eu não tinha o meu trabalho, Então teve um momento ali que eu travei para tudo sem ter o financeiro. sem ter o financeiro, exatamente, né? Então, o único provedor da casa era o meu marido. E eu ouvia da minha mãe sempre falar assim, ó, procure não ser sustentado por seus esposos. Seja pessoas, assim, que tenham seu próprio... Como é que se diz? Seus próprios recursos, essas Certo. coisas. Então isso pegou forte em você. Meu, 100%, 100%. E eu não devia ter deixado pegar, entendeu? Porque o que aconteceu? Eu entrei em depressão. Você teve um período bem desafiador na sua vida. Um período desafiador, Você exatamente. casou, daí não ficou sem trabalhar. E... Eu tinha o Pedro, né? Você já tinha um filho. E aí eu casei. Não com o pai dele, né? Com o pai da Gi. Aí o que acontece? Você tinha um trabalho, você conseguia comprar tudo aquilo que você podia. Manter a sua vida, Eu mantinha a vida que eu queria, né? Eu morava com a minha mãe, né? Eu morava com a minha mãe, tinha o Pedrinho lá e eu sustentava ele, a mãe me ajudava. Aí, quando eu me casei, eu não tinha mais o meu trabalho, eu fiquei dependendo só dele. E ele trabalhava numa empresa e ganhava super bem, super bem. Quando eu entrei nessa fase ruim, o que ele fez? Ele saiu da empresa para ficar comigo. Para cuidar de você. E eu não entendi. Entendi. Porque eu estava tão pensando no sustento de tudo aquilo lá que eu não olhei para aquilo que ele estava fazendo por mim. Entendi. E como é que você conseguiu sair? O que te motivou? O que te deu forças para você sair desse... Música. A música? A depressão. Porque muitas pessoas buscam a espiritualidade, outros vão se desafiar em outras áreas. E se não tratar isso, meu Deus, o final é terrível. É terrível, né? E porque muitas pessoas passam por momentos difíceis na vida. E eu quero saber também, né? Qual que é o conselho que você dá para as pessoas? Como é que você saiu dessa situação? E qual foi a força que veio em você? Porque quantas pessoas estão nos ouvindo que às vezes estão passando por uma dificuldade? Então, o que acontece dentro da gente? A gente tem mania de terceirizar as coisas que acontecem na nossa vida. A terceirizar as responsabilidades, né? A gente não consegue olhar no espelho e dizer assim, ó... Isso me pertence, teu. A culpa é... Deixa eu pegar o que faz parte, o que é meu, né? Porque é tudo sobre a gente. Sim. É tudo sobre a gente. Você me diz uma coisa, eu vou entender de um jeito. Você vai dizer para outra pessoa a mesma coisa, exatamente no mesmo horário, a mesma coisa, mesmas palavras, tudo. Aqui tá aqui do meu lado, vai entender outro, porque a história de cada pessoa é diferente. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Só que eu comecei a entender isso só depois. Né? Eu passando por esse processo, assim, por se achar... Eu não consegui levantar do sofá, Gersiane. Eu não conseguia levantar do sofá. E uma parte disso aí você acabou acompanhando, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei... Eu tinha que dar um jeito, né? Aí uma amiga minha me falou pra mim assim, ô Carlos, você não quer ir lá na igreja comigo? Como é que é? Na Vida Plena, lá em São José. Você não quer ir na igreja comigo? Aí eu pensei comigo assim, vou dar uma chance, né? Porque assim, eu fui criada em igreja católica, né? Que eu queria estar fazendo uma igreja evangélica, né? Sim. E aí eu fui. Aí fui com ela. Aí quando eu entrei na igreja, são 2 horas. A primeira hora é a hora de louvor. A segunda hora é a hora do culto. Certo. Na hora do louvor, eu quase caio no chão. Porque me pega tão forte, não são nem as palavras, é a música. É sentir a presença de É Deus sentir ali, a presença, exatamente, em cada notinha. Uau, cara. Em cada notinha. Então, aquilo lá pega dentro de mim, faz o meu coração acelerar, faz o meu coração respirar, sabe? Né? Então, assim, tem te deu tantos... fôlego de vida nesse momento. Exatamente, né? Então, foi o que eu agradeci ela de todo o coração, assim. Eu falei, obrigada, Alessandra, porque
Isso aí foi o que me tirou do buraco, realmente, né? Foi trazer de volta para dentro de mim a presença de Deus. Uau. Porque eu não tinha. Tinha acabado, né? Tinha acabado. E eu ainda tava eu tinha o Pedro, aí eu já não queria mais estar nem no casamento, e era o primeiro ano de casamento. Meu Deus. Eu não queria mais estar lá, né? Então, assim, eu estraguei boa parte do que poderia ter acontecido, né? Mas é o conhecimento que você tinha na época, Sim. né? E a gente também tem que se cuidar com isso em relação a não nos culpar por Sim, coisas que fizemos no passado. Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito Não teria. tanta coisa que eu olho hoje que é errada, né? Mas Então, esse é o bonito da coisa. Isso é maravilhoso. Esse é o E bonito. É você pegar o caminho e destrinchar ele e dizer assim, eu cheguei aqui porque eu passei por isso, e o que me transformou hoje numa pessoa melhor. Maravilha. E o fato de Deus usar outras pessoas para nos conduzir até Ele. Sim. Porque, na verdade, Ele está aqui com a gente o tempo todo. Mas só que quando a gente não está bem, você não vê nada. A gente só fica focando no que falta, não é? E então a música, o louvor preencheu seu coração, te deu um fôlego de vida. Uau, que lindo. Me deu fôlego. E essa tua amiga, você fala com ela ainda? Porque Falo. ela foi seu remédio, né? Falo com ela. Ela anda meio distante, mas a gente ainda se fala, né? E Como que é o nome dela? Alessandra. Alessandra, obrigada. Um beijo pra você, viu? Que levou essa maravilhosa ao encontro do que ela precisava. Aí eu ia todo domingo. Aí um dia eu resolvi sair, eu vi eu peguei o jornal, na época existia jornal ainda. Tinha um anúncio, né, de que estavam precisando de uma médica veterinária como é que se diz? Num pet shop, né? Ah, e daí foi disso que você migrou pros Por isso pequenos, que eu migrei. são Por os isso que eu migrei maravilhosos. pros pequenos. Aí eu fui, fiz a entrevista, ele apertou minha mão e falou assim, ó, eu te encontro segunda-feira, Negócio então, fechado. lá na Agro Jardins, em São José dos Pinhais. Só que a entrevista que eu fiz foi no Jardim das Américas. Eu achei que eu ia ter que trabalhar lá. E eu trabalhei na Agro Jardins em São José. Eu ia Nossa, a pé. mais perto de Eu casa. ia a pé. Ah, você é a pé. Que maravilha. Eu ia pezinho. Aí me animei, né? E Só você que já daí eu tinha... Só que como não tinha prestado atenção nas aulas, porque eu não queria saber de cachorro e gato. Você não Cara, queria. Não queria. Você queria os grandes animais, os né? grandes. Aí o que aconteceu? Mas o agro não é só os grandes, também tem os pequenos. Então, eles cooperam, né? Eles cooperam. E Mas o que aí aconteceu? Aí eu fui acabei tendo que estudar, né? Tendo que estudar de novo, tendo que contactar com colegas que trabalhavam com isso, né? Então eu fiz algumas parcerias, então eu queria coragem de fazer cirurgias, né? Então eu não fazia, né? Porque eu tinha medo de errar. Nunca perdi um paciente da minha vida. Oh, que bom, hein, né? cara? O único paciente que eu perdi, eu tava operando, ele já tava morto. Ah, então entendi. Porque foi pra testar a técnica, né? Aí, nossa, aí eu comecei a me achar, né? Daí eu trabalhei na Agro Jardins, aí engravidei da Gi. Daí engravidei da Gi. Aí eu trabalhava lá, eu era registrada como vendedora. Certo. Eu era registrada como vendedora, mas tinha o consultório do lado, né? Então eu tinha um fixo, né? E tinha as minhas comissões daquilo que eu fazia, né? Mas você atendia os pets ali, então, que era só cachorro e gato. Atendia cachorro e gato. E uma transição, né? Dos grandes que você já sabia tudo sobre cavalo e os boi. De repente, cachorrinho e gatinho. E volta de novo a estudar, Carla. Porque pra você, isso nunca foi problema estudar, né? Uma pessoa que é da pesquisa. Tinha os livros também. Tinha os livros, então isso foi só... Vamos sentar e estudar sobre os pequenos. Vamos resolver esse problema, né? Aí eu sentei, comecei a estudar, comecei a trabalhar. Daí, quando eu engravidei, quando a Giovana nasceu, foi em 2007, aí eu fiz a licença maternidade, né? Porque eu tinha direito, porque eu era registrada. Sim. Meu salário diminuiu, mas porque não tinha as comissões, né? Sim.
Aí eu comecei a fazer inseminação artificial em cães. Uau! Porque quando eu estava lá no Tecpar, eu tive as oportunidades de fazer até disciplinas de mestrado. E uma das disciplinas foi de reprodução, porque eu amava reprodução, né? Sim. Então, eu fiz, dentro dessa disciplina, reprodução de bovino, canino, equino, né? Os suínos, né? E aí como eu tinha essa experiência e ajudei uma colega a fazer coleta de sêmen em cães, né? E fazer inseminação. Aí eu juntei o que eu tinha aprendido com ela e falei assim, eu vou tentar fazer isso, né? Daí eu via nos jornais, né, os pessoal anunciando assim, procura cachorro para inseminar. Certo. Não sei o quê. Aí eu fui atrás da pessoa, que eles queriam um padrinhador, né? Eu fui atrás da pessoa para saber se ela tinha quem fizesse, né, a inseminação, né? Se precisasse. Ai, que bom, não sei o quê. E aí foi passando de boca em boca. Então tinha um monte fazia um monte de inseminação, né? Para não ficar parado. Né, porque eu precisava ajudar em casa, né? Aí eu fazia isso, pegava o carro do meu marido e se mandava. Ia pra Piraquara, principalmente, né? E fazia essas coisas, assim. Foi uma nova escola para você, né, Carla? Bastante, uma nova Porque escola. é aquilo, Tive que aprender tudo de novo. E aprender é maravilhoso, porque a gente dá um passo além. E muitas vezes, quando a gente está numa situação, fala, não é nem isso que eu quero. Mas olha, lá no Tecpar você já estudou sobre. Então, olha como tudo é preparado na nossa vida. A gente tem um Deus tão maravilhoso que ele vai dando pequenas porções pra gente ir nos moldando. Que lá na frente você imaginou que você ia estar com os pequenos, com cachorro e gato? Mas você teve uma experiência que falou, opa, peraí, eu já passei por isso. Então, vou para esse mercado, vou dar conta. Vou dar conta de e novo. Aproveitando, e aí fiz isso. Aproveitando esse momento, eu até quero que você, por gentileza, até fale para os nossos ouvintes aí essa experiência, porque às vezes a gente está lá se torturando, porque é isso e aquilo, não é o que eu quero, Mas olhar para o lado desses desafios, porque são os desafios que nos tornam quem nos moldam quem a gente é hoje. Aí a gente cai naquilo que a gente tinha falado ainda há pouquinho, que é tudo sobre a gente. Sim, né? tudo sobre a gente. É tudo sobre a gente, é tudo sobre como a gente encarou as coisas que aconteceram com a gente, como a gente encarou as coisas que as pessoas falaram pra gente, com as experiências delas, sem saber o que estava acontecendo com a gente, né? Então, às vezes, a gente ouve muita gente dizer assim, isso aí não é pra você. Ai, meu Deus, isso aí que você tá louca, você vai fazer para a psicologia, pra quê? Que você vai usar isso aí pra quê? Você vai fazer radialismo, Gerciane? Da onde isso? Você é agrônoma, sai dessa. Né? Entendeu? Então, a gente escuta. Só que a gente só tem que escutar. Aí, o que a gente faz? A gente vira esponja, né? A gente traz pra gente. Então, o conselho que eu dou é assim, se você tem uma vontade, se você tem um sonho, se você tá dentro de uma situação que você não gosta e que o que tá te prendendo é o que os outros vão pensar, não é sobre eles, é sobre você. Não são eles que estão na tua pele, não são eles que sentem o que você sente, não são eles que estão passando pelo que você está passando. Então, se você está nessa situação, tome uma decisão. Né? Se você percebeu que você está numa situação que não adianta, é insustentável, tome uma decisão, mas não fique só na decisão. Haja. Né? Você tem que agir. Então, você tem que ter esse feeling pra você É ter uma coragem, né, Carla? Coragem. E, não vou deixar isso me paralisar. Não, porque paralisa. E paralisa mesmo. O medo de não ser aceito, o medo do que as pessoas vão dizer se você, de repente, virar... eu estudei 5 anos e aí fiz duas pós-graduações e eu não tô feliz. Vou mudar de área. Vira a mesa, muda de área, né? Vai ser radialista. Nossa, tem coisa melhor do que você poder espalhar o bem por aí através da voz, né? Até você falando sobre isso, eu quis buscar essa formação em radialista para trazer a voz dessas mulheres. Exato. Quem são essas mulheres?
qual a diferença que ela está fazendo no agronegócio? Uhum. Mas antes disso, o que ela passou? Porque muitas pessoas estão passando o que a gente está passando e desistem. Uhum. E não, os desafios é para nos forjar, para nos deixar mais forte, para a gente poder chegar, alcançar outros lugares, não é? Eu acredito que tudo isso que aconteceu com você foi uma oportunidade para você estar na Secretaria da Agricultura, não é? Uhum. Então, porque se você não tivesse esse currículo, se você não tivesse passado os desafios... Esse currículo foi o que me levou para dentro da secretaria, né? Então, quando eu tive a Giovana, eu tive os 6 meses esses 6 meses parada do local onde eu trabalhava, apesar de continuar trabalhando, né? Uhum. Aí eu peguei e uma outra amiga me avisou que tinha esse processo seletivo para a Secretaria da Agricultura. Uhum. E por conta disso, daí eu falei assim, quer saber? Eu vou reunir todos os documentos e vou mandar, não custa nada, né? Uhum. Porque trabalhar com um cachorro não era o que eu queria, né? Aí Naquele momento, né? Naquele momento, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Eu fui para a Secretaria da Agricultura, né? E lá eu tive a oportunidade de até produzir leis, né? Porque quando você está dentro daquilo que você dentro do teu trabalho, quando você está fazendo desenvolvendo, né, o teu trabalho lá, você sabe o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo. Sim. Né? Então, quando te chamam para você pegar e ajudar a produzir uma lei, que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente sabe o que dá certo. A gente sabe o que dá certo. Sim. Porque, assim, nem todas as leis são perfeitas, né? Então, elas precisam de ajustes. Só que elas são mal necessárias. As leis, elas nos prendem, mas elas são mal necessário. Se não existisse é a lei, ordem. como que ia... Isso é uma ordem. Uhum. Tem que ter uma Tem ordem. que ter ordem, porque exatamente. se não tiver, vira uma bagunça. Uhum. Vira... O que viraria se não tivesse uma lei? Exato. A gente sabe que tem brechas, Uhum. mas tem que ter algo para seguir. Porque se não Mas- tiver algo para seguir, cada um vai fazer do jeito que acha que tem que ser feito, do jeito que acha que é certo. Aí vira uma bagunça, Vira né? uma Vira uma bagunça. casa da mãe Joana, cada um fazendo do seu jeito, Sim. né? Então, foi uma experiência bacana. E dentro lá da Secretaria da Agricultura, eu trabalhei na barreira sanitária, mas também eu trabalhei numa unidade veterinária. Sim. E dentro dessa unidade veterinária, eu tive uma excelente oportunidade de entrar em contato com produtores rurais, Uhum. né? Então, você consegue entender o lado deles também. O lado Isso deles. é maravilhoso, Carla. É. A gente poder ver o outro lado. Uhum. Então você via assim que eles, na verdade, na região que eu estava, era uma região assim de muito baixa renda, eles não tinham tantos recursos, né? Inclusive tinha um pessoal que trabalhava com gado de leite, né? E que fazia uma ordenha por dia. Eu olhei para aquilo assim, cara, você vai estar fazendo uma ordenha por dia por quê? Né? Ele falou assim, não, porque só dá para fazer uma ordenha. Uhum. Eu falei, não, dá para fazer 2. Né? Dá para fazer 2. Você pode fazer 2 ordenhas e ganhar mais, e a tua vaca vai produzir mais, inclusive, né? Então, o que ela tirava na primeira ordenha, ela vai acabar tirando mais. Daí, você tem certeza? Aí vem aquele negócio, né? Uma guria te falando isso. Aham. Eles ficaram meio assim, né? E aí Eu acho que eu tenho que ver pra crer. eu escutei o cara falando assim, não, mas meu pai fez assim, meu avô fez assim, sempre foi desse jeito, né? Aí é porque a Emater não estava trabalhando naquela área lá, sabe? Uhum. Se tivesse uma Emater, talvez ele não estivesse produzindo daquela forma, né? Então Certo. você vê ele fazendo até a coleta, tipo, nem a higienização era bem feita, né? Então eu ajudei eles nessa questão de higienização e peguei 5 vaquinhas para mim, né? Para testar. Uhum. Eu falei assim, sempre é 5 vaquinhas. Você daí... pediu emprestada 5 pra testar. eu vou pegar pra essas 5 pra te mostrar que dá certo Então, fazer 2 ordenhas. Ele era aquele que ele tinha que ver ver pra pra crer. crer. Então você teve que... Carla, que Tive desafio, né? que mostrar. E foi Porque desafio uma mulher mesmo. falando, né? O meu pai fez, meu avô fez. Agora vem essa aí que eu não conheço. Vem falar que dá pra fazer 2 ordenhas no dia? Como assim? Então, me mostra.
Exatamente, né? Então, assim, lógico que a gente teve que melhorar o manejo delas, né? Aham. Teve que melhorar a comida, teve que melhorar a pastagem, né? Certo. Esses negócios assim, né? E ele, quando ele viu o resultado, assim, mas, tipo, foi 15 litros a mais. Uau! Mas, assim, porque eram 2 E ordenhas, né? 15 por ordenha. 15 litros a mais no total, nas Ah, 2 tá. ordenhas, Sim. né? Nas Pra que- duas, mas pra nas quem duas não tinha ordenhas, nenhuma, mas pra né? quem não tinha nenhuma, né? Aham. Aí eu falei pra ele assim, você tá percebendo como dá pra fazer? Então, Aham. no início, elas não vão produzir o que você quer que elas produzam, né? Porque elas não estão acostumadas a fazer 2 ordenhas, mas a partir do momento que você faz as 2 ordenhas, elas vão produzir mais, né? Aí ele falou assim, oi, não é que negócio funciona? Aí eu saí de lá, então eu não consegui ver o resultado, né? Se ele conseguiu. Mas o rapaz que trabalhava na claque, que recolhia o leite, falou assim: não sei o que ele tá dando pras vacas, não, mas tá dando mais leite. Viu? E Foi bem engraçado. quando você fez esse teste, não deixa de ser um estudo, uma experiência, Sim, né? Um aham. experimento. Quanto tempo demorou para ele ver esse resultado? Olha, foi acho que uns 2 meses, mais Nossa, ou muito menos. rápido. Uns 2 meses, mais ou menos. Carla, como é? Porque eu tive que sair de lá, né? Aham. E aí eu fui conversar com eles antes de eu ir embora, né? Que fui me despedir, né? Certo. Aí foi onde eu peguei o relatório, né? Ele falou assim, você tá vendo quanto que você tá produzindo mais? Ele falou assim, puxa vida, obrigada, né? Me agradeceu um monte, né? Aham. Lá naquela região, como é uma região assim de pouco recurso, né? O IDH é lá no pé. Hum. Tem lugar que não tem nem privada, quer dizer, é uma privada, né? Do lado de fora pra você ir Nossa. fazer número 2, né? Então, assim, não tem banheiro. Certo. Não tem as coisas certas lá, né? Aí É uma realidade é bem pouco ruim, diferente. né? E é disso. considerada região metropolitana de Curitiba. Né? Então, por aí você vê. Aí, o que acontecia? Eu fazia os trabalhos e às vezes a pessoa fala assim, você dá uma olhada no meu cachorro? Porque ele tá assim, assim, assim. Dá uma olhada no meu porquinho, porque ele tá assim, assim, assim. Aí eu fazia consulta, né? Aham. Daí eles falavam, quanto que eu te devo? Não, você não me deve nada, eu já recebo, né? Pela secretaria, né? Então sim. não tem por que eu receber, né? Aí eu falei assim, eu te dou a receitinha e você vai lá E compra. vai lá e compra, né? Vai lá na Claque, ou vai lá na agropecuária. E eles faziam isso, eles iam lá e compravam. Depois eles me mostravam o resultado. Né? E eu recebia, às vezes, pernil. Eles sempre querem agradar de alguma forma, Cara, né? Eles nossa, são eu vi- maravilhosos. Aham. Teve um lá que me encheu de giló, eu não como giló. Cara, foi uma outra experiência, ver Sim, outra é realidade. outra realidade. E esse cuidado, essa bondade, esse coração bom que você tem, que você mesmo tendo o seu trabalho para fazer, você não deixou de atender, passar essa informação, passar o Não, mas nem conhecimento. pode, né? Nem Isso, pode, faz parte. claro. Assim, eu posso dizer que faz parte de mim, né? Mas eu Uhum. acho que, assim, se a gente tem um conhecimento, se a gente pode ajudar uma outra pessoa com aquilo que a gente sabe, Sim. não existe empecilho nenhum pra você pegar e fazer isso, entendeu? Uhum. Assim, você mostra pra ela, assim, ó, você vai por esse caminho, que aqui você pode ganhar mais, Sim. né? E você receber isso deles, nossa, eu lembro que eu ia visitar, falar sobre os programas do governo, né? Uhum. Eu ia nas fazendas e a gente não saía de lá sem um café. E se você sai sem café, meu Deus do céu. É um desagrado. É um desagrado. Você tá, tipo, é uma ofensa até. Sim. Né? Então, era um trabalho bastante gratificante, era uma coisa que eu adorava fazer. Né? E aí, encerrou nosso contrato, né? Aí a gente teve que voltar para a realidade, né? E daí foi onde eu entrei na área pet de verdade, porque eu comprei daí um pet shop para mim. Sim. E comecei a trabalhar, usar o meu conhecimento de clínica de pequenos animais. Uhum. E comecei a fazer aperfeiçoamentos em dermatologia, porque como era um pet shop com banho e tosa, acontecia de a maior parte dos meus atendimentos ser de pele, né? Então eu fazia aperfeiçoamentos em dermatologia, né? E em clínica médica também. E é isso Mas que é a sua especialidade, né, Exatamente. Aí hoje
Hoje eu estou fazendo, na verdade, uma pós-graduação mesmo, né? Em dermato, né? Devo terminar esse ano. E lá no começo, como é que foi essa tua experiência de empreender ali? Comprar um pet shop, estruturar, começar do zero, né? Empreender é começar do zero. Como que foi essa experiência? Então, assim, foi como sair da depressão. Porque meu casamento não estava bom, né? A gente acabou até se separando, né? E aí eu acabei aceitando esse desafio, porque eu já não tinha dinheiro de novo, porque eu estava desempregada. Lá vem o perrengue financeiro. Tipo, se repetiu, né? Mas o empreender é a gente começar a investir no nosso próprio negócio. E o Exatamente. investimento não vem no primeiro e segundo mês, né? Tem que ter essa paciência. E também a gente tem que entender e saber que não é de um dia para o outro. O empreender é um passo a passo. Você fazer o seu mercado, fazer os seus clientes e até trazer as pessoas que vão começar a acreditar no que você faz, não é? Porque você está começando do zero. Sim. E aí eu comprei um pet shop que já estava funcionando, né? Daí a vantagem foi essa também, sabe? Porque daí eu comecei a conversar com o pessoal, né? Comecei a dizer que estava trabalhando assim, estava trabalhando assado, que se eles quisessem levar o cachorro no bentosa, de repente a gente fazia as vacinas, fazia uma avaliação gratuita dos dentes, né? Que daí eu fui me enfiando tudo quanto é área, né? Sim, Então, claro. aí eu faço limpeza de dentes, né? Faço... a única coisa que eu não faço é coisa... que ele trabalha assim que é mais profundo, né? Que é um odontólogo mesmo que tem que fazer. Ah, né? tá. Né? Então, Mas as limpezas, tirar os dentinhos que precisam ser tirados, isso eu faço. A vacinação toda Vacinação, tudo quanto é vacinação, a gente faz, as obrigatórias, as não obrigatórias, mas que aqui em Curitiba a gente precisa fazer pelo tipo de clima que a gente tem, né? E pela quantidade de casos, né, de cada doença. Certo. Né? E fazer a clínica médica mesmo, né? E a dermato, né? Que eu não posso dizer que é uma paixão, assim, né? Mas é uma coisa que eu me orgulho de fazer. Sim, e porque é necessário, né? E o meu microscópio está sempre comigo. Então, assim, eu nunca larguei mão da pesquisa. Da pesquisa, né? Da pesquisa. Eu atendo cavalos também. E você atende em casa, né? Em você casa. atende nas casas. Nas casas. E você faz também castração? Uhum. Mas daí já vai para o hospital, a castração. A castração você tem que ir para a clínica ou para o hospital, né? Qualquer cirurgia, né? Castração, retirada de tumores, né? Que é o que eu faço bastante porque eu trabalho com pele, né? Né? Retirada de tumores, fazer principalmente as fêmeas, né? Que você tem que abrir mesmo, né? Os machinhos também, então tem que tomar bastante cuidado, né? Eu tenho uma clínica parceira, né, onde eu alugo a sala cirúrgica, né, e aí tem um anestesista de confiança. Entendi. Né, e até hoje, nunca perdi um único paciente, nunca tive problemas assim. Você é muito boa no que você faz, né, Carla? Mas eu, desde 2011, trabalhando com isso, né, trabalhando com isso, né, 15 anos já. Né, fazia 15 anos. E qual que é o maior cuidado que tem que ter com a pele dos pets? Você atende gato e cachorro? Ou tem outros animais que são pequenininhos? E cavalos, né? E cavalos. Mas que é quando o que tem mais aqui na região. Quando fala sobre a pele, qual que é o maior cuidado? O que tem que... Principalmente banho. Porque muitas pessoas dão banho uma vez na semana. E isso é aconselhado? Pode se dar banho toda semana? Pode ficar... Quanto tempo um cachorro pode ficar sem tomar banho? Eu nem preciso tomar banho. Assim, tem casos e casos, né? Cada caso é um caso. Então, eu vou dizer um caso de um cachorro que tenha problema de pele já. Certo. E ele tem que tomar banho semanalmente e não é qualquer banho, né? Seria um banho medicamentoso, né? Ah, entendi. Banho com remédio, né? E um cachorro sadio... Porque assim, o que é a pele? O que é a nossa pele? Né? A nossa pele, além dessas células que a gente tem,
a gente tem o que a gente chama de microbiota, né? Um microbioma. Então, o que tem nesse microbioma? Tem vários tipos de bactérias, tem vários tipos de... Tem fungos, né? Tem fungos, tem os cachorros, no caso dos cachorros, eles têm ácaros, a gente também tem, né? São eles que causam as espinhas e os cravinhos. Essa pele oleosa, às vezes, né? Tem que dar uma... Mas como é que eles aparecem ali? Eles já estão ali. Né? Eles já estão ali, né? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Então, é isso aí que faz a nossa pele ficar rígida, sadia. Né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. E entre esses cuidados é o excesso de banho. Então, não dá, se o cachorro é sadio, não existe motivo para você tirar essa microbiota através do banho. Tá. Né? Então, muitos shampoos são agressivos, né? Sim. Então, se você precisa dar banho toda semana, porque o teu cachorro mora em apartamento, use shampoos assim que não vão agredir a pele deles, né? Então, os shampoos que existem no banho tosa, eles são mais agressivos, né? Mas existem algumas marcas que não são. Né? Tem algumas até em desenvolvimento agora que elas são maravilhosas e que devolvem a microbiota. Uau, não então sabia. eles têm pré-bióticos e probióticos, né? Então são linhas assim que já estão pensando numa manutenção dessa pele, porque sabem que hoje não existe o cachorro hoje, o cachorro e o gato, eles são parte da família. Isso é verdade. Eles são se parte da família. tornaram Então, parte hoje da a nossa família é multi-espécie. É uma família multi-espécie, né? Então, e muitos ainda são chamados de filhos e ainda a pessoa sente como filho mesmo, né? Cria Tanto um é que amor pelo cria um bichinho, amor né? pelo bichinho, como se fosse uma criança, como se fosse... Né? Então, o bicho faz parte da família. Tem aniversário, o bichinho tá lá. Vai viajar, o bichinho vai junto. Então, e tem que tomar certos cuidados, né? Então, existem hoje linhas de shampoo que devolvem a microbiota para a pele. Isso é importantíssimo. Então, se você passa a dar banho com esse tipo de shampoo, você não vai mais fazer a abrasão na pele, você não vai mais ter... Não adianta dizer assim, o shampoo é neutro, o shampoo não faz nada. Ele faz. Ele faz, né? Então, você tem que tirar esse tipo de shampoo e passar para um shampoo que vai ajudar, em vez de atrapalhar. Né? Eles mantêm a maciez da pele do mesmo jeito, né? Então, do pelo, né? Que tem aqueles pelos maravilhosos, né? Então, existem cuidados com o ouvido também, né? Quando você vê secreção, tem que limpar, porque o ouvido faz parte da pele. É uma pele que entrou para dentro, né? É a quantidade, né? É uma quantidade, olha só. É uma continuação. O ouvido interno é uma continuação da pele de fora. Então, ele também tem ácaro, ele também tem fungo, ele também tem bactéria, né? E o ideal é que ele esteja sempre úmido, mas úmido com uma... É uma secreçãozinha assim que ela lembra um óleozinho. Aquilo é normal da pele. Agora a gente vê uns que tem uma borra de café dentro do ouvido, né, que geralmente está ligado a fungos e ácaros. Certo. Se você pegar um montinho daquele lá e olhar no microscópio, você vai ver um monte de ácaro de ouvido. Isso, toma uma água, Carla. Respira e toma uma água. Porque essa conversa está me interessando muito, principalmente dos pequenos, né? Os pets. E uma coisa que algumas pessoas fazem também é dar banho em casa. E é cuidar com o ouvido deles, né? Não, tem que cuidar para não entrar água. E se entrar, tem que enxugar. Você enxuga com algodão, com gaze. Né? E a questão que você fala sobre o shampoo, né? Shampoo neutro, então é neutro, vai servir para todos, para qualquer um. Não. E não é assim. Não. Tem que... É aquilo, né? Cada animal é um animal, cada caso é um caso, cada pelo é um pelo, porque tem uns que tem pelo, outros que não tem, que cai pelo, outros que não cai pelo. E qualquer dica que você deixa para quem cuida, dá banho no cachorro em casa, porque não é todo mundo... Não vou falar isso, né? Não é todo mundo que não leva, porque hoje todo mundo cuida tão bem que leva eles para o pet. Mas para aquelas pessoas alguns que... é caro, né? Porque às vezes não é um cachorro, é 2, é 3. Sim. Mas para aquelas pessoas que dão banho em casa, qual que é a dica que você dá, Carla? Porque, não sei,
vou lavar hoje com sabão de coco. Pode usar isso? Pode. Ou Essa- detergente, pode usar? Detergente não, mas um sabão de coco pode? o detergente a gente até chega a usar para cachorros que têm problemas, né? Ah, o detergente pode usar, então? Para alguns cachorros que tem, principalmente Schnauzer, que tem umas casquinhas pretas que de vez em quando saem, assim, quando você lava com o detergente, principalmente o neutro de coco ou de coco, sai tudo. Né? Certo. Só que assim, no banho seguinte vai ter de novo, né? Aí Ah, você tá. vai passar outra vez até desaparecer, né? Até desaparecer. A gente usa como prime, né? Então, seria uma primeira lavagem. Entendi. Aí depois dessa primeira lavagem, que pode ser com sabão de coco também, aí você passa o shampoo específico. Né? Um shampoo pro tipo de probleminha que ele tem. E pode passar um perfuminho no cachorro também, Carla? Eles não gostam. Quem gosta é a gente. É, né? Quem Tem que go- cuidar para não quem fazer gosta é com a que ele se gente. transforme num humano, né? É. Não pode judiar também, porque isso vai agredir o cachorro. Invista no óleo essencial. Ah, o óleo essencial pode ser usado? De laranja. Você coloca na mão, assim, esfrega e aí passa nele. E além de ser calmante, né? Aham. Isso eu aprendi na parapsicologia também. Uau. Você ainda deixa o cachorro cheirosinho, porque o óleo essencial da laranja ou toranja, nossa, é uma delícia. É muito bom. Nossa, E muito aí você aprendizado pode, aqui. você pode passar. Tem gente que passa nos cavalos também, na testa. Opa. Na testa dele? Na testa deles pra acalmar. O óleo, os óleos essenciais. Uhum. Que incrível, que incrível. Óleo essencial, é muito bom. Maravilhoso, cara. Nossa, essa conversa tá maravilhosa. Ainda mais falando dos pets, né? Quem que não gosta de um cachorrinho? Pois é, eu tenho 3 cachorros e 3 gatos. E agora é uma curiosidade minha. Eu sei que o gato, ele faz a higiene dele. Mas as pessoas levam o gato pra banho? Tem bastante. No pet pra tomar um banho? Sim. Tem algumas pessoas que levam, né? Algumas são indicação médica, né? Indicação veterinária, né? Por algum tipo de problema de pele, né? Tem gatos que precisam ser tosados, inclusive, né? Para poder acessar a pele, né? Tá com os pelos todos embolados, né? Mas a maioria que leva pro pet para dar banho, o banho é a seco. Ah, Né? tipo Não um é- lenço umedecido? Dá Não, pra usar não. lenço umedecido neles? Dá pra usar. Eles não gostam, mas dá. Aí tem um banho que você dá que é uma espuminha, tipo um balme, assim, que você passa e aí você consegue passar neles, assim, e tirar os embolados, sabe? Ah, entendi. Mas tem alguns que não dá. Tem alguns que você precisa passar a máquina mesmo, precisa Fazer tosar. uma tosa. Aí tem que cuidar do comportamento dele em casa, porque daí muda, né? O bichinho quer ficar só escondido, ele pode se tornar um pouquinho agressivo, né? Então eu não gosto de dar banho em gato e nem de fazer tosse. Só a Entendi. tosse higiênica. Hoje em dia, como os gatos eles estão muito domiciliados, aí eles engordam bastante, principalmente depois da castração. Né? Certo. Então você vê gatos assim que são, como é que eu vou dizer, os Garfield. Então é um triângulo assim, ó. É um triângulo, né, quando eles sentam, né? Então isso aí é perigoso. E aí pode E aí desenvolver eles- uma doença também. Sim, aí eles não conseguem nem se lamber, eles não conseguem fazer higiene. Então esses a gente tem que fazer a higiene para eles, né? Tem que fazer a tosse higiênica. Entendi. E você faz exames de sangue também pra ver como é que eles estão, como esses Sim. bichinhos estão? E pode desenvolver, tipo, não sei se no gato dá isso, tipo diabetes, dá esse tipo de doença? O gato é um papa diabetes, digamos assim. É mesmo? Existem mais gatos diabéticos do que cães. Né? Existem mais gatos com problemas renais do que cães. Né? Então, mas o gato vive 18 anos, 19 anos. Né? O cachorro dura menos, né? Então ele vai desenvolver isso aí quando ele tiver com uns 15, 16. Entendi. Né? Mas a possibilidade é maior nos gatinhos, né? A incidência é maior, né? É nos gatos do que nos cães. Mas o diabetes tem. Entendi. Tem menos. E tem que fazer insulina. Não existe Não existe glifagem. Caramba, é sério, é muito sério a questão da alimentação dos animais. Sim, é bem sério.
E mais uma coisa que E outros problemas endócrinos, né? A obesidade, por exemplo, assim, que faz uma síndrome metabólica gigante, né? Então, você tem problemas de tireoide, problemas da própria diabetes, né? Ô, Carla, e quando fala dos... Sabe os petiscos? Sim. Aqueles sempre tem que dar um petisquinho. E tem uns que são um excesso de sal, não é? Eu comprava um pro meu cachorrinho, que era ela gostava muito. E eu via que depois disso ela tomava muita água. Aham. E o que você fala desses petiscos, assim? Dá para inserir na alimentação vegetais? Colocar um pouco de ração e dar uma cenoura, dar manga, dar melão, pode dar frutas. Como que a gente pode melhorar essa alimentação dos nossos pets sem que ficar dando tanto petisco? Tanta coisa industrializada. Isso, tanta coisa industrializada. Entendi. Então, assim, funciona desse jeito. Os petiscos industrializados, eles são como se fosse ração, né? Então, eles colaboram para o bichinho engordar. Então, cada vez que você dá um petisco desse aí, você tem que descontar um pouquinho da ração que você vai dar para você não ter Um excesso de comida, né? De carboidrato ou de proteína, essas coisas assim, né? O sal, você tem que sempre que olhar na bula lá para saber se tem bastante sal mesmo, né? Porque ele está nos cloretos, ele está em outros ingredientes, né? E quanto a fazer os petiscos em casa, sabe aqueles brócolis taludo? Sei. Aqueles que tem uns talos super compridos? Sei. Corta em fichinha. Corta em fichinha aquilo lá e dá como petisco. Como se fosse aqueles palitinhos de Como osso. se fosse palitinho. Você pode cortar redondinho. Eu gosto de cortar redondinho. Corta redondinho ou corta e dá aquilo lá. Né? E dá aquilo lá. Não tem problema nenhum. Nenhum mesmo. Eu vou inserir uma nova alimentação pro meu cachorro. Aí frutas você tem que tomar cuidado por causa do açúcar, né? Né? A batata doce é interessante. Batata doce? Batata doce é interessante. A cenoura tem que ver que ela tem bastante açúcar, né? Mas pode dar... É melhor crua ou cozida? Tanto faz. Tanto faz. Aquela batata Yacon, nossa, eles amam. Que tem gosto de pera. Que legal. É muito bom conhecer um pouco mais desse mundo animal. Carla, mas saindo um pouco do mundo animal, eu gostaria que você falasse um pouco como que foi sua experiência em estar no livro Vozes das Mulheres no Agro. E o seu capítulo foi o capítulo 9. Da pesquisa à nossa mesa, os caminhos do agro. Como que foi estar? Você tinha um sonho de escrever um livro? Você tinha... Algum momento passou na sua vida estar num livro em coautoria com outras mulheres do agronegócio? Então, isso aí foi uma grande novidade para mim. Mas quanto ao desejo de escrever alguma coisa, quando eu tinha 12 anos, eu escrevi sabe, lembra que antigamente tinha aqueles bloquinhos de papel almaço, que vinha acho que umas 10 folhas no papel almaço, que daí você grampeava e virava um livro? Sim, existe ainda, né, cara? Mas não precisa falar antigamente, porque porque revela algumas coisas, né? As crianças não escrevem mais do jeito agora que a gente tudo escrevia, digital, né? É tudo digital, Sim, mas eu né? lembro... Apesar de que algumas escolas já estão voltando a era mais antiga, fazendo as crianças escrever, né? Porque é necessário escrever. E dá problema até nessa articulação, mobilidade, né? Aí eu escrevi um livro, um livrinho assim, sobre... Era uma menina que... Era uma época que eu queria fugir de casa. Acredito que acho que todo mundo passou por isso, né? Então você escreveu um pequeno livro, Como Fugir de Casa. Como fugir de casa, né? Então eu me colocava na pele de uma menina que ia pra casa da avó. E eu sabia exatamente como que tinha que fazer pra ir embora pra casa da minha avó. E aí eu escrevi capítulo por capítulo a viagem até a casa da avó. Foi muito divertido escrever. Mas aí eu não lembro o que eu fiz com ele, mas eu fiquei com medo da minha mãe achar. Eu devo ter escondido, tão escondido que sumiu. Mas assim, falando sério agora, né? Mas é uma... Como é que se fala, assim? É um desejo interno, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Uma pessoa da pesquisa, como que não gosta de escrever também, né?
E eu era chato quando eu fazia psicologia e tinha que fazer os relatórios, assim, os meus eram sempre nota máxima, assim, né? O pessoal só ficava olhando, como é que você gosta de escrever? Eu fazia gráfico, fazia um monte de coisa, assim, a professora ficava assim, ó. Ai, se todos fossem assim. Mas é que já tem interno, né? Já Sim. tá lá dentro, né? Tá incrustado, né? Filha de mãe professora, pedagoga, né? Uhum. Que ensinou a gente a ler, a escrever, assim, desde cedo. Então, não tem como a gente escapar. Quer dizer, tem, né? Alguns não são assim. É diferente. Mas eu tenho isso muito dentro de mim, assim. E se puder dar continuidade nisso, assim, né? Não morrer só no capítulo. Sim, trazer tua história, Trazer, contar mais aham. detalhes de É. como que foi seu caminho, como que você venceu os desafios, Uhum. porque quantas pessoas param no caminho porque aconteceu talvez vamos colocar um problema ali Sim, aham. e não encarou aquilo. É Aham. fácil? Claro que não. Mas a gente tem que nos desafiar porque Tem. Uhum. isso que veio na nossa vida não é para nos destruir, é para nos moldar, né? E Exatamente. seguir em frente. E quando eu falo sobre o livro das mulheres que fazem parte desse livro, quantas histórias inspiradoras, quantas motivações e quantos desafios elas tiveram. E o que elas fizeram para não desistir, para não parar e chegar onde chegaram. E eu te dou os parabéns, Carla, por Obrigada. aceitar o desafio, contar a sua história, por estar aqui hoje com a gente, compartilhando com os Foi um ouvintes. prazer enorme. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse o seu contato para as pessoas que têm os pets, que têm os cachorrinhos, gatinhos, que precisam olhar a pele, fazer um exame, enfim, até mesmo para mudar a alimentação. Gostaria que você deixasse seu contato, sua rede social, para que as pessoas que nos estão ouvindo agora e vão ouvir depois, assistir o vídeo, para que elas possam entrar em contato com o seu trabalho, para que você atenda mais pessoas aqui de Curitiba, da região metropolitana, que buscam uma médica veterinária especialista em pequenos animais. Então, o meu telefone é 41 998 94 4495. Eu atendo em domicílio, né? A minha rede social eu só tenho o Instagram, é carla.bruning.reiki, reiki, R-E-I-K-I, né? E é isso. Então, eu agradeço um monte de coração mesmo você, Gerciane, você é nossa irmã, né? Minha irmã adotada. Verdade. Então, eu fico muito feliz de ver a sua trajetória, de ver Obrigada. você chegando onde você quer chegar, de você lutando, de você estar lá depois de tantas coisas, com tantas perdas que aconteceu na sua vida, assim, né? Mas Sim. é tudo como você fala para moldar a gente, né? É tudo o jeito que a gente olha, né? Então, se a gente olha com carinho, se a gente olha com entendimento, se a gente olha com o coração aberto para as coisas que acontecem pra gente, a gente não vê como ruim, né? A gente não vê como ruim, a gente vê como aprendizado. Então, nenhum tropeço na tua vida, ou na minha, ou de qualquer pessoa, é para derrubar a gente. E como você mesmo falou, é para ensinar. Isso. É para ensinar. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem que pegar isso pra gente. E a gente tem que olhar no espelho e dizer assim, isso é teu, não é do outro. Se você tá parado, o problema não é do outro. Não culpe ninguém. Tá na hora de levantar. Exato, e a culpa também não é tua, né? É o teu tipo de entendimento, é a tua história que faz você receber as coisas de forma errada, né? Não errada até, né? Mas de forma anômala, né? É até onde o nosso conhecimento nos permite, não é? Exatamente, né? Eu não gosto de falar de palavra erro, porque Aham. se eu já sei e continuo fazendo, aí sim é um erro. esse é um Mas erro. se a gente Aham. ficar só falando de erro, Aham. a gente acaba nos invalidando, não é? Isso, exatamente, né? Então, a gente não deve encarar a nossa vida assim como uma montoeira de erros. Mas assim, sim, de condições que nos levaram a ser o que a gente é hoje, né? Então, é tudo positivo. É tudo positivo. Isso aí. Tá bom?
Muito obrigada, Carla Bruning, por estar aqui, compartilhar um pouco da sua história, os seus desafios. Uma mulher inspiradora, médica veterinária. E eu também quero agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam essa conversa enriquecedora. Estar aqui aprendendo um pouco mais. E também eu sempre gosto de deixar a mensagem que Certo. homens e mulheres, quando as mulheres avançam, os dois ganham, porque nós não viemos para competir, nós viemos para somar. Então, muito obrigada, você ouvinte, e eu espero você até a próxima sexta. Um beijo e fiquem com Deus. Adorei. Muito obrigada, Carla Bruning.